Quando nós fazemos com amor no coração, o Senhor lança a palavra no nosso coração para nós lançar o coração da igreja do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar pela vida dela. E Deus, nessa noite ela venha ser canal de bênção para falar o coração de todos que estão aqui. Creio eu, irmãos, quando o Senhor lança uma palavra, essa palavra não vai voltar vazia. Em algum momento ela vai entrar no teu coração e o teu coração vai começar a palpitar. E aí não tem inimigo nenhum que te segure nessa cadeira, irmãos. E de tu se levantar e levantar a tua mão e receber Jesus como teu Salvador. Pai, aqui nós te agradecemos, Senhor. Antes de orar pela vida da tua filha, Senhor, a qual nessa noite tu separou, eu venho te apresentar os teus filhos, Senhor, que aqui chegaram. Meu Deus, tu conhece, tu sonda, tu é o único que sonda o coração das pessoas, Senhor. Meu Deus, cada coração que entrou pelas portas, tu conhece e sabe como está nesse momento, Senhor. Meu Deus, eu venho te apresentar cada um deles, Senhor, que nesse momento, meu Deus, concentração, meu Deus, toda inquietação, meu Deus, saia da vida dos teus filhos e que nesse momento eles venham se concentrar em ouvir e receber a tua palavra, porque a tua palavra diz: bem-aventurado são os que ouvem a palavra. Meu Deus, eu te apresento cada dizimista, cada ofertante, Senhor, meu Deus, que veio nessa noite, meu Deus, ofertar o que tinha, Senhor, tu sabe, tu conhece. Meu Deus, vai abrindo as portas, Senhor. Meu Deus, pessoas aqui, meu Deus, dentro também necessitam em trabalhar. Às vezes tem um desejo, a vontade, meu Deus, de cooperar para a tua obra, prosseguir até que o teu filho volte, mas as portas estão fechadas, Senhor. Nesse momento nós oramos, meu Deus, profetizamos, Pai, que as portas venham se abrir, Senhor. E os teus filhos, meu Deus, venham receber a oportunidade de estar trabalhando, Senhor. Meu Deus, eu te apresento a vida da minha esposa, a tua filha. Meu Deus, toda autoridade, unção, poder está sobre a vida dela, o Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, nessa noite ela venha ser canal de bênção para falar aos nossos corações. Meu Deus, em nome de Jesus, acredito que os corações já estão num ponto X, Pai, para receber a tua palavra. Usa a vida da tua filha, Senhor, no abrir e fechar dos lábios. Direciona ela. Se for para direcionar para uma pessoa, faz assim, Senhor. Se é para direcionar para mais pessoas, faz desse jeito. Se é para direcionar para todos que entraram pelas portas, que seja assim, Senhor. Meu Deus, nós te oramos e nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Eu saio da igreja com a paz do Senhor, amém. Quando o Diogo falou, domingo somos nós, você vai dirigir ou vai pregar? Eu disse, não, eu vou dirigir. Pregar dia de domingo, se pregar já é uma responsabilidade, imagine, ao domingo. Só que aí depois eu pensei, mas eu nunca preguei ao domingo, eu vou pregar. E aí eu comecei a ler sobre o filho pródigo. E eu comecei a escrever sobre o filho pródigo. E aí quando foi de manhã eu acordei e o Senhor me trouxe outra palavra. Ele me trouxe o caminho de Emaús. E aí eu disse, Senhor, mas o que o caminho de Emaús tem a ver com o culto da família? Não era mais fácil ser o filho pródigo? Filho pródigo, filho, pai, família. E aí o Senhor, Ele falou no meu coração e disse assim, o que adianta você falar sobre família se não começar com uma pessoa? Você tem que começar por você para poder ser a sua família. E aí eu quis ser Jonas, eu quis desviar o caminho. Eu disse, eu vou falar sobre o filho pródigo. E aí na hora do meu almoço eu fui ler sobre o filho pródigo. Mas não batia no meu coração, sabe? Aquela vontade. E eu voltava e qualquer frase que eu lia, eu ia para Emaús. E aí eu conversando com o meu assistente, o Eliel, né? Que ele também é cristão. E eu dizendo para ele, ele disse assim, não seja Jonas, rapaz. Se o Senhor botou para você o caminho de Emaús, é o caminho de Emaús que você tem que ir. Aí eu disse assim, mas Eliel,
o que tem a ver o caminho de Emaús com família? Aí ele disse: deixe Deus te usar. Ele vai te usar. E aí ele vai falar para as pessoas que querem ouvir sobre o caminho de Emaús. Então aqui eu trago para vocês. A gente vai ler e falar um pouquinho sobre Emaús, sobre esse caminho. Não vou me estender muito, vocês que já me verem pregando sabem que no máximo que eu prego é meia hora. Não gosto de me estender muito, mas a gente vai falar sobre o caminho de Emaús, Lucas 24, do 13 ao 33. E aí eu tenho até uma palavra sobre esse caminho, que se fosse fazer um logotipo, um slogan, seria: o fogo que me traz de volta. Então vamos ler, começar pro Emaús. Antes eu vou orar. Curve sua cabeça, antes de você abrir sua Bíblia. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Deus, Tu ardeu em meu coração essa palavra, Senhor Deus. Assim, Pai, eu te peço, Senhor Deus, arde também no coração das pessoas que estão aqui hoje, Pai. Senhor, meu Deus, que elas possam, Pai, entender cada palavra que aqui for dita, Senhor Deus. Como eu sempre falo, Senhor Deus, que o Senhor me diminua e o Senhor cresça. Pai, que o Senhor venha, Pai, crescer cada vez mais, porque não sou eu, a Natália, que está aqui, mas é Tu que vai dizer, Pai, para cada coração que está aqui hoje, Senhor Deus. Assim como a frase que diz: o fogo que me traz de volta, Senhor Deus. Assim, Pai, Tu vai trazer, Senhor Deus, o fogo, queimar ardentemente no coração de todos que aqui estão, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos começar a partir do capítulo 13. Eu vou ler daqui porque aqui tem mais entendimento. Diz assim a palavra do Senhor: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Eles lhe perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao seu sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram-se um ao outro: não estava queimando no nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?
Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 que estavam com eles reunidos. Glória a Deus. Este episódio aconteceu depois da crucificação e um pouquinho antes de Jesus aparecer para os demais discípulos. Muitos dos discípulos estavam frustrados com o que tinha acontecido com a crucificação. E começaram a duvidar se Jesus ia voltar. Inclusive Tomé duvidou. E eles estavam frustrados com tudo o que tinha acontecido, com o cenário que tinha sido, que Jesus tinha sido envolvido ali. E já era o terceiro dia e nada tinha acontecido. Então eles resolveram voltar para casa, para a aldeia deles, que era em Emaús. Emaús ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. É como se fosse daqui para a Praça do Ferreira a pé. Mais ou menos assim, dá uns 11 quilômetros. Então esses discípulos, eles estavam muito frustrados, eles estavam decepcionados, porque para eles nada tinha acontecido, não tinha tido nenhuma movimentação. Apesar do que as mulheres tinham dito, que tinham aparecido anjos para elas e o sepulcro estava vazio, mas eles não acreditavam naquilo, então eles resolveram voltar para casa. Até Pedro não acreditava nisso. Olha que Pedro passou com o Senhor, andava direto com ele, mas nem Pedro acreditava. Portanto que Pedro foi pescar, voltou para a vida dele, queria voltar para a vida dele o que era antes. E esses dois voltaram para Emaús. E no caminho eles só falavam sobre isso. Só falavam sobre o que tinha acontecido. Eles estavam tão frustrados, tão decepcionados, que era direto falando sobre isso. Sabe quando remoe uma coisa em você e você fica falando direto? Você fica pensando direto. Era isso que estava acontecendo com eles dois. No caminho, eles estavam caminhando e nesse caminho era só falando direto sobre o que tinha acontecido nos 3 últimos dias. E aí Jesus aparece para eles. No capítulo 14 e 15 diz assim: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Jesus aparece e começa a conversar. Mas eles estão tão frustrados, estão tão decepcionados e ainda estão no passado, que eles não enxergam Jesus. Eles não veem que Jesus está ali, do lado deles, conversando com eles. A decepção, a descrença, a frustração, não conseguem enxergar que Jesus está do lado deles. E é isso que acontece com a gente, meus irmãos. A gente fica frustrado, decepcionado, que a gente vive no passado. A gente não consegue enxergar Jesus do nosso lado. É porque a nossa mente ela ainda está no passado. Jesus está conversando com a gente e a gente não escuta. Jesus está do nosso lado e a gente não enxerga. Às vezes a nossa mente está tão concentrada no que aconteceu lá atrás que a gente não consegue perceber Jesus no presente. A nossa mente, as nossas decepções estão tão presas com as coisas que aconteceu no passado que nós não conseguimos ter percepção de um Cristo que se manifesta no presente. Tem gente que por causa do passado não rompe barreiras. Por causa do passado não vence, porque ele ainda está lá no passado. Não levanta a cabeça, sabe? Continua seguindo em frente. Vive no passado. Talvez Jesus já está lá conversando com a pessoa. Está lá do lado dela, mas ela ainda não enxerga. Jesus está do lado deles, dialogando com eles, mas eles não enxergam Jesus. E além do mais, além de não enxergar, ainda fala sobre o que aconteceu. E o Senhor, Ele quer que eles falem mesmo, sabe? Porque tem coisas tuas que o Senhor quer que você fale. Fale para Ele. É óbvio que o Senhor, Ele sabe de tudo que acontece com você. Mas Ele quer que você fale. Nas suas orações, que você expresse o que está acontecendo na tua vida. Mas enquanto você for escravo do passado,
você vai ter dificuldade de enxergar Jesus no presente. Porque Jesus, ele se revela para cada um de vocês, para cada um de nós. Mas nós precisamos deixar o passado no passado. Amém? E os próximos versículos, glória a Deus, aleluia, diz assim, ó, no 17. E ele lhes perguntou, Jesus perguntou a eles, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus pergunta, que coisas? O que aconteceu em Jerusalém? E aí eles falam, né? Jesus, ele é muito preciso nas suas palavras. Nesse momento, Jesus está preocupado com duas coisas. Com palavras e com sentimento. Porque se soubéssemos o quão pesados são as palavras, a gente tinha mais sabedoria quando a gente fala. Se a gente soubesse, meu irmão, sabe, o quão é assim, as palavras têm poder, a gente pensava antes, muito antes de falar, né? Porque as palavras, Salomão ele já diz, na saída da língua está a tua vida e está a morte. A minha alma, ela é nutrida pelo que eu falo. Se eu vou falar palavras de morte, a minha alma ela vai ser nutrida com as palavras de morte. Se as palavras foram nutridas com vida, ela vai ser se as palavras foram ditas para a vida, ela vai ser nutrida. Tiago, ele diz que a minha língua tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. E aí eu te pergunto hoje, quais são as palavras que você anda dizendo? Para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus pais, para você. Quais são as palavras que você vem dizendo? Que você vem falando? Que você diz diante do espelho, diz quando você está sozinho? Quais são essas palavras? O Senhor aqui, ele está muito preocupado com as palavras. Por isso que ele quer que eles falem. O Senhor, ele sabe o que aconteceu, porque foi o próprio Cristo que foi crucificado. Mas ele quer que eles falem, porque o Senhor, ele quer trazer cura. Assim ele quer para vocês. O Senhor, ele quer que vocês falem, para poder trazer cura. Mas ele quer que vocês falem e não falem mais. Ele não quer que você fique remoendo. Porque ele quer trazer cura, e a partir do momento que o Senhor ele traz cura, que o Senhor ele invade o seu coração, pronto, ali cessa. E assim o Senhor ele pergunta: que coisas? O que foi que aconteceu? A intenção dele é de tirar do coração toda a dor que eles carregam. Eles estavam frustrados, meus irmãos. Eles dois estavam decepcionados. Portanto, que eles quiseram voltar para a aldeia deles, porque eles achavam que ali não ia acontecer mais nada. Já estava no terceiro dia e o Senhor ainda não tinha aparecido como no meu pensamento, na mente dele, o Senhor ele ia aparecer para aquela multidão e ia dizer: agora eu sou o rei. E ainda não tinha acontecido. Na mente deles ainda não tinha acontecido nada. Como é que está a sua mente? Você acha que ainda não aconteceu nada? Você na sua cabeça, você acha que você está nadando e nada está acontecendo? Deixa eu te dizer, você não está vendo, Cristo está do teu lado, conversando contigo. E você ainda não está enxergando Cristo. Sabe por quê? Porque você ainda está no passado. Esquece as coisas do passado. Deixa de estar lá atrás remoendo o que aconteceu. Olha para frente. Olha Jesus, ele está falando, ele está conversando com esses dois discípulos. Mas eles não estão enxergando eles. Voltando para a palavra, como eu disse, o Senhor ele está preocupado com duas coisas: a palavra e os sentimentos. Natália, quais os sentimentos aqui que eu não vi? O sentimento deles é de que ele era profeta. Aqui eles dizem, ele era profeta. E nós esperávamos coisas do passado, né? Sentimento de passado aí. Mas não é isso que o Senhor ele traz. Ele quer dizer que ele é a esperança. Ele não está dizendo que ele era, ele é. E ele há de ser.
E é isso que o Senhor ele quer mostrar. Ele quer dizer para eles: olha, eu estou aqui com vocês, mas vocês precisam me enxergar. Eles estavam tão frustrados que as suas expectativas e esperanças estavam no passado. Tem pessoas que por causa da frustração estão com a esperança no passado, porque as coisas que aconteceram segundo a vontade delas está no passado e a fé fica lá embaixo. Jesus quer que eles entendam que não há glória sem sofrimento. Jesus ele diz assim, ó: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? O Senhor ele diz: olha, sem sofrimento não há glória. Se você está num processo de perseguição, sabe, se você está no deserto, não te preocupas, porque a vitória ela vai vir. O Senhor ele mesmo diz, ó: não devia o Cristo sofrer estas coisas para ter a glória? Você acha que você vai viver só de maresia, de água boa? Não. Para poder ter o propósito, tem que passar pelo processo. Não adianta. O ouro, para ele ficar lindo, ele tem que passar pelo fogo. O diamante, ele tem que ser moldado, tem que ser lá passar pelo fogo, o fogo em alto grau, para poder ele ficar aquela coisa mais linda que existe. Assim somos nós. O Senhor ele diz, ele tinha que ir para a crucificação para poder ir para a glória, a gente ter a glória. Então, pense nisso. Se você não tiver no processo, você não vai ter o propósito. É no propósito, é no processo que você tem um propósito. O deserto, eu já falei isso várias vezes, eu sempre digo isso porque é para poder entrar no meu coração. O deserto só é lugar de passagem, não é lugar de morada. Não se acostume com o deserto. Não se acostume. Não queira montar barraca no deserto, porque você não vai morar lá. Você só vai passar por lá. Glória a Deus, aleluia. Voltando aqui ao texto, a conversa estava fluindo bem. Jesus explicando tudo, falando sobre as escrituras de Moisés, até que eles chegaram a Emaús. E no 28 diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Jesus ele fez com que eles entendessem que ele ia passar. E aí eles disseram: fica conosco, já se faz a noite, fica aqui, não vai não. Eles insistiram. Em outras Bíblias diz que eles o constrangeram. Então Jesus entrou e ficou. Deixa eu dizer para vocês, se vocês pedirem, Jesus fica. Mas você tem que pedir. Se você não pedir, ele vai passar adiante. Sabe por quê? Porque ele não é mal educado. Jesus não é mal educado. Jesus não entra de qualquer jeito. Mas você tem que pedir, peça, Jesus fica. Jesus faz morada no meu coração. Mas você tem que pedir, peça. Eles pediram e Jesus ficou. Ele só está esperando um convite. Ele só está esperando você pedir. Porque se você pedir, ele fica. Não importa como está. Não importa como o seu coração está. Se você quiser, ele fica. Porque ele só quer o teu coração. Glória a Deus, aleluia. Oh Senhor Deus, obrigada, Pai. No 30, já estou finalizando aqui, mais ou menos, né? Já estou no meio do caminho. Quando eu estava, estou chegando em Emaús. Lá no 30, quando eu estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Jesus aqui, ele está se revelando para eles. Jesus ele não está se revelando com milagres. Jesus ele não está se revelando com curas. Ele simplesmente está se revelando no mais simples, no partir do pão. Jesus ele se revela para cada um aqui hoje no mais simples.
Mas primeiro você tem que deixar as coisas do passado. Depois você tem que ver quais são as palavras que você fala para você e para os demais. Depois você tem que ver como é que estão os seus sentimentos. Sabe, aqueles sentimentos que estão lá enraizados. Aqueles que estão lá dentro guardados. Que quando fala dói. Que quando é tocado machuca. Pois é, esses sentimentos Jesus está preocupado com eles. E você tem que permitir você tem que pedir ao Senhor que Ele fique. Quando você pede ao Senhor que Ele fique, Senhor, fica, faz morada. Não te preocupa como é que está a tua casa, no teu coração. Não te preocupa como é que ele está. Está sujo? Está lá, Ele vai tirar aquela raiz que está lá. Ele vai limpar. Mas Ele precisa fazer isso com um processo. Você tem que permitir Jesus limpar a tua casa. Você tem que permitir, porque é na simplicidade, é no partir do pão, que você vai começar a enxergar Jesus. E aí Ele vai fazer morada, e Ele vai limpar, e Ele vai fazer aquilo assim, que você vai perceber e dizer assim, nossa, ontem eu era de um jeito, hoje eu já sou de outro, porque eu não sou mais quem eu era no passado. E você não vai pensar mais naquele passado, porque Jesus já fez morada e já limpou tudo. Mas você precisa permitir. Permita que Jesus faça isso. Existem processos que são tão intensos que a gente não consegue ver Jesus, mas dá para ouvi-lo. Existem situações que a gente não consegue ver Jesus, mas dá para ouvi-lo. A palavra do Senhor, ela queima, arde, não dá para ver, mas dá para ouvir. Aleluia, glória a Deus. Quando o Senhor fala, a palavra dele faz arder no coração. Como é que está o seu coração? Está ardendo com a palavra do Senhor? Uma palavra, às vezes, a gente está no celular e aí vê um vídeo e tem um vídeo que fala sobre a palavra do Senhor e você para e começa a ouvir. Ali o Senhor, ele já está começando a arder no teu coração. Porque você deu permissão para ver. Quando você lê um versículo e aquele versículo fica na sua mente, é a palavra do Senhor que está ardendo no teu coração. Então permita que o Senhor, ele arda, a palavra dele arda no seu coração. Assim como ela ardeu na minha quando o Senhor me deu essa palavra. Eles só foram para Emaús porque estavam frustrados, mas depois que tiveram uma experiência com Jesus, eles voltaram correndo para Jerusalém. Eles nem dormiram, meus irmãos. No partir do pão que eles viram Jesus, eles voltaram correndo. Volte correndo para Jerusalém. O caminho de Emaús é só um processo, porque o propósito está em Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Encontre Jesus no caminho, tenha uma experiência extraordinária com Ele e volte para Jerusalém. Volte para Jerusalém, meu irmão. Se alguma coisa está no teu coração, você está no processo, você está no caminho de Emaús. Você vai ter uma experiência com o Senhor e volte para Jerusalém, porque é lá que o Senhor, ele vai aparecer. É lá que você vai encontrar com o Senhor e que você vai conversar com Ele. Mas você precisa permitir, você precisa pedir ao Senhor que Ele fique no seu coração. E aqui eu termino essas palavras, foram curtas, mas eu creio que assim como ardeu no meu coração, ardeu no seu também. Permita que o Senhor faça morada para que você volte para Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Antes de eu finalizar, eu queria que a igreja ficasse de pé. E eu pedi até o irmão Emerson para vir cantar um louvor comigo. E eu queria que você, nesse louvor, você ouvisse cada letra que ele tem. É um louvor muito lindo, que ele fala justamente sobre Emaús. Emaús é só um caminho, meu irmão. O teu retorno está, a tua vitória está lá em Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Bota aí, John. Glória a Deus. Tá.
Glória a Deus. Glória a Deus.